Olá, Catarina. Catarina Janeiro, obrigadíssima por teres aceito o convite de estar aqui nesta Zem Talk for All. Queria-te fazer pergunta, tu já és uma habitué aqui do Festival Mental, É já de verdade, outras com muito vezes, gosto. anos, obrigada. E isto é uma conversa simples, queremos só saber, tu és psicóloga, como é que tu, como psicóloga e como pessoa, sobretudo, estás a viver estes dias? O que é que mudou o teu cotidiano ou o que é que não mudou ainda? Oh, Ana, isso é uma pergunta muito complexa, porque a sensação que eu tenho tido é que estamos todos aqui a viver momentos de adaptação muito rápida a uma realidade que é muito inesperada, e eu vivo isto, quer do ponto de vista pessoal, na minha vida, na minha família mais próxima, mas também das pessoas com quem eu contacto, nas sessões de psicoterapia que faço. Percebo que estamos aqui numa situação em que esta necessidade de adaptação a uma situação que é grave, que vem alterar completamente todas as nossas rotinas, todas as nossas estruturas que muitas vezes contribuíam para a nossa saúde mental, tudo isso foi posto em causa de repente, o nosso trabalho, o nosso lazer, e estamos aqui numa fase em que precisamos de nos adaptar a uma realidade que felizmente não vai ser para sempre, mas que vai durar ainda mais algum tempo, não é? E portanto é preciso que nos adaptemos a ela. Pois, isto é um bocado aquela imprecisão e indefinição que nós todos estamos a sentir, porque até podia acontecer, mas com uma previsão de fim ou qualquer coisa que não está a acontecer e, portanto, complica muito mais com outros fatores, diria eu, talvez ansiedade. Porquê que tu, isto agora é uma pergunta que eu não estava a tencionar fazer, mas tenho ouvido falar tanto na televisão, alguns psiquiatras, por exemplo, não vale a pena citar nomes, dizer que é proibido agora usar-se a palavra ansiedade, que isto não são estados de ansiedade, nem ansiosos, que tem que se dar outro nome qualquer a isto, problemas, inventar outra coisa, mas imensa cautela com a palavra ansiedade. Porquê é que tu achas que eles dizem isto? Concordas, em primeiro lugar? Bem, depende da interpretação que se faça da própria palavra, não é? Porque há mesmo o stress, nós conseguimos identificar o stress bom e o stress mau, não é? E Uhum. a ansiedade está muito mais relacionada com a parte, ou pode estar relacionada com com a parte do stress mau, do stress negativo, daquele que nos prejudica na nossa vida. E efetivamente aquilo que nós estamos a viver agora, esta ansiedade é uma ansiedade que é esperada, que é adaptativa. Esta ansiedade pode ter aqui uma função muito importante, que é proteger-nos e fazer-nos reagir ao perigo. No entanto, eu acho que também há o risco de, para algumas pessoas, esta ansiedade que é adaptativa, poder passar um bocadinho esses limites, e aí sim, acho que legitimamente podemos falar de ansiedade. Nem todos vamos sofrer dessa ansiedade má, dessa ansiedade clínica, porque a ansiedade que estamos a viver agora é uma ansiedade perfeitamente legítima e adaptativa, mas há uma percentagem da população que vai sentir essa outra ansiedade. E até, por exemplo, situações de stress pós-traumático, eu imagino que isto possa, num futuro muito próximo, Uhum. estar muito também presente nas nossas vidas. Então podemos fazer aqui uma ponte com o medo e podemos fazer um ponto com o isolamento e serão Sim. coisas e reações diferentes. Bem, se bem que o isolamento possa ser uma reação ao medo, não é? O isolamento aqui é uma obrigação, não é? Sobretudo para quem está efetivamente sozinho, porque como alguém também dizia, há o apartamento A e há o apartamento B, o fica em casa não é igual para todos, Não, certo? de todo, de todo. Há casas e casas, há estruturas e estruturas, famílias E e há condições e famílias, condições, sim. condições e condições, portanto isto não é definitivamente igual para todos de forma alguma. Mas aqui quando eu referi ao isolamento, vamos imaginar uma família que tem agora, que imagina que tem dois adolescentes ou miúdos ou qualquer coisa e tem de repente todos que se adaptar e começa-se a sentir e ouvir falar aqui ali, sobretudo nas redes sociais, de conflitos dentro das casas e já se está a sentir isto agora, já soube falar. Uhum. Terias alguma coisa a dizer a estas pessoas que estão nestas situações? Sim, 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 porque efetivamente isso é algo que nós conseguimos prever que vai acontecer. Quando as pessoas em situação de stress passam muito tempo juntas, sem uma grande estrutura, é natural que o conflito aumente, e isso é algo que é esperado, portanto não é nada de novo, é algo que nós podemos perfeitamente prever.
O que é que pode ser útil? Que cada pessoa encontre uma estrutura e que a família encontre uma estrutura que inclua as estruturas individuais de cada um. Não Que percebi. eu vou explicar. Sim. Ou seja, que as crianças tenham a sua rotina e que seja Uhum. adaptada à sua idade e às suas necessidades, que os adultos também tenham a sua rotina e que dentro das várias necessidades das várias pessoas da família que também se consiga encontrar uma rotina comum, ou seja, Ok. como é que uma criança consegue fazer os trabalhos de casa quando os pais estão a trabalhar e estão a trabalhar a partir de casa, que tipo de apoio é que vão ter, portanto tudo isto vai ter que ser bastante flexível, mas ao mesmo tempo claro e bem definido, com espaços individuais para cada pessoa. Se calhar é preciso que numa família com pais e filhos, que a mãe possa ter um tempinho para ir para o quarto falar com as amigas e que o pai possa ter outro tempinho para ir à arrecadação, fazer outra coisa qualquer, mas que continuem a haver tempos individuais, porque Uhum. senão vamos todos ficar muito desgastados e também esta questão de estarmos sempre em relação pode ser muito desgastante. E pode também ser uma aprendizagem, não é? Pode ser uma aprendizagem, mas que temos que ir fazendo com alguma moderação. É tudo novo. Isto é tudo Tudo novo, novo. absolutamente novo. E agora a questão com as crianças tem sido particularmente, embora tenham aulas e tudo isso que tu estavas a falar agora das rotinas é extremamente importante. É manter uma rotina, mas ao mesmo tempo atravessando e quebrando isto que não é rotina nenhuma nem nunca foi. Portanto, é criar novas ferramentas ou tentar implementar rotinas numa nova realidade. E saber relativizar aquilo que pode ser relativizável, não é? Porque eu Uhum. também tenho muito medo. Parece-me que a rotina é uma questão fundamental para manter a nossa saúde mental, das crianças e dos adultos. Se nós formos excessivamente rígidos a cumprir essa rotina, vamos também estar a causar algum dano. Vai ter que haver aqui alguma flexibilidade, vamos ter que conseguir reinventar aqui formas de estar em família, nomeadamente até com coisas que às tantas, se calhar há famílias que não permitiam o jogo durante a semana, o videojogo, e que se calhar agora as crianças também precisam de estar um bocadinho mais entretidas, com regras, mas isto tudo precisa de ser gerido dia a dia. Ok, tu estás sempre a falar de bom senso, Catarina, ao fim e ao cabo. Bom, common sense, mas quero saber, é difícil encontrar. Diz-me, eu queria-te fazer uma pergunta a propósito de uma coisa e vou buscar aqui a ajuda da minha cábula, que eu vi alguém falar na televisão e que diz assim, isto é só uma opinião agora mesmo para ti, não é como psicóloga, e que diz: consumo, comércio, transportes foi o nosso modo de vida até agora, para além do excesso de mimo e conforto. Concordas com isto? Achas que alguma coisa vai mudar depois disto passar? Porque vai passar. Pois é, eu acho que é inevitável que não mude. Portanto, acho que vai mudar. Acho que vai mudar. Eu, como psicóloga, é interessante porque eu acho que até me sinto mais confortável a responder isto como psicóloga. Como Ok. psicóloga, eu sinto que esta mudança, de alguma forma, também era uma mudança que nós precisávamos de fazer. Este motivo não é bom e não sou apologista de isto vai-nos fazer, isto vem por bem, não é nada disso. Mas esta mudança de nós realmente nos focarmos naquilo que é significativo, naquilo que dá significado à nossa vida, naquilo que é realmente importante, pode ser uma mudança muito importante para nós também promovermos a nossa saúde mental. Às tantas, parece-me que do ponto de vista social andávamos todos muito distraídos com essas coisas, com todo o entretenimento que a nossa vida moderna nos traz, mas também com a exigência, não é? Com a exigência, com o ter que trabalhar, com o ter que dar mais. E às tantas esta paragem pode fazer-nos pensar e pôr um bocadinho em perspectiva tudo isto que até agora era uma garantia absoluta. Ok, então estamos mesmo claramente a falar de que quando nos pedem é distanciamento não social, porque nós estamos aqui, é uma rede social e estamos a falar, é mesmo o distanciamento físico e não se tem feito muito esta distinção, mas é um bocadinho mais o que se está a pedir às pessoas, é o distanciamento físico
das multidões e de tudo isso, e na rua, do que propriamente o distanciamento social. É uma ideia muito interessante, Ana, sim. Eu acho que está aqui mas isto tem a ver com a comunicação. Às vezes quando tem que se fazer as coisas tão depressa, não dá tempo para pensar muito. Agora, só para finalizarmos, e porque estamos no âmbito do Festival Mental, é óbvio, tem que se falar de cultura e artes, e tu que és escritora também, diz-me o que é que estás a ler agora, Catarina? Olha, pela primeira Podes vez na dizer. minha vida, posso, sim, olha, pela primeira vez na minha vida estou a reler um livro, que não é muito o meu hábito, não gosto nada de reler livros, mas senti necessidade nesta altura, que é um dos meus livros preferidos de sempre, que se chama Quando Nietzsche Chorou, do Irving Yalom, e é um livro que nos fala muito da relação e de como é que nós conseguimos estar em relação com os outros, mesmo precisando da distância. E interessante. é muito interessante, é um livro muito giro. Romancei a vida do Nietzsche num eventual encontro, que não se sabe bem se terá acontecido ou não, com um dos primeiros pais da psiquiatria, que é o Breuer. E, portanto, é como se fosse um diálogo entre eles, um encontro que eles têm, em que vão debatendo várias questões da condição humana. E é um livro muito interessante para se ler nesta altura, sem dúvida. Obrigada. E que ouves? O que é que estás a ouvir? Bem, eu tenho vai lá, diz lá uma canção. Uma coisa. Uma canção. Assim. Eu tenho um gosto musical um bocadinho mais extremo, confesso. Extremo, heavy metal, Sim. Muito. Por aí. E há uma música que eu acho que neste momento encaixa que nem uma luva, que é de uma banda portuguesa, que são os Moonspell, que se chama Em Nome do Medo. E Ok. de facto, Boa quer sugestão, do ponto de vista musical, quer do ponto de vista lírico, acho que acaba por nos colocar numa postura até de algum poder em relação ao medo. A música ajuda, muito. E Catarina, só para terminar, uma série ou um filme, o que é que tu recomendavas para hoje à noite as pessoas verem? Bem, há uma série que eu vi há uns meses atrás e que eu acho que nesta altura encaixa também lindamente, que é das coisas mais magníficas que eu já vi na minha vida, que é a série Years and Years. Epá, não sei porquê, mas estava quase a achar que tu ias dizer isso. Qual? Essa série é fantástica. Depois, ontem à noite ou anteontem, não me lembro bem, também vi uma curta-metragem que estreou esta semana, do Filipe Melo, que também é um português, que se chama Sleepwalk, e que eu acho que também é muito interessante porque acaba por nos mostrar a complexidade daquilo que é a nossa condição humana, as relações que estabelecemos uns com os outros e o significado que damos às coisas simples da vida. É uma Portanto, curta? também recomendava. É uma curta, tem 15 Okay. minutos. Ok, está bem. Catarina, obrigadíssima por estares aqui. Não te esqueças que eventualmente se calhar voltamos a contactar-te, vamos ver como é que as coisas evoluem e perceber como é que todos nós estamos a evoluir também. É giro, ir vendo como é que as coisas mesmo para nós estão a modificar-se e fazer até uma retrospectiva. Fica por aí. Obrigadíssima, beijinhos. Eu é que agradeço. Muitos beijinhos, Ana. Beijinhos, Obrigada. até logo.